O retrovírus é o vírus que tem RNA no seu interior. E a mensagem do RNA é utilizada para a produção de DNA. Numa transcrição, ocorre a produção de RNA a partir do DNA. Aqui é uma transcrição reversa. Eu tenho RNA e haverá a produção de DNA. Tá? Por isso que é chamado de retrovírus, como é o caso do HIV. O HIV, ele é um vírus envelopado. Ele apresenta à sua volta uma membrana lipídica e também de proteínas. Então, lipídios e proteínas à volta do vírus. Por exemplo, a proteína GP120 é ela que vai se ligar ao glóbulo branco chamado linfócito. Dentro do vírus eu tenho proteínas também. Por exemplo, proteínas formando a cápsula do vírus. E eu tenho enzimas, como é o caso aqui da transcriptase reversa. Também é o caso da integrase. Também é o caso da protease. São enzimas dentro do vírus. Então, dentro do vírus eu tenho RNA e eu tenho também enzimas que vão participar do ciclo do HIV. Quando o HIV encontra um glóbulo branco chamado linfócito, ele reconhece o linfócito, por quê? Porque tem essas proteínas aqui, olha, GP120, que vão se ligar a essas proteínas que estão aqui, olha, no glóbulo branco, que são as proteínas CD4. Então, uma célula tem as proteínas CD4, que vão se ligar às proteínas GP120. E ocorre um processo chamado de quê? De fusão. E a membrana lipídica do vírus vai se ligar à membrana lipídica do linfócito. Mas, veja, ocorre uma entrada da cápsula proteica. Você consegue observar aqui, olha, a cápsula proteica vai entrar no glóbulo branco. Então, a cápsula proteica, ela entra, trazendo as moléculas de RNA e também traz o quê? Traz as enzimas que estão dentro do vírus. Em seguida, essa cápsula, ela é rompida. E o rompimento dessa cápsula libera o quê? O RNA. Mas libera também o quê? As enzimas que estavam dentro do vírus, que vão ser importantes para a reprodução. Tá? Um remédio que faça parte do coquetel, ele pode atuar bloqueando aqui essa ligação. E assim o que acontece? O vírus não se liga à célula, portanto não haverá o que? A fusão, ele não vai invadir a célula. É um dos mecanismos do coquetel. Uma vez o vírus invadindo, ele vai colocar dentro da célula o quê? Sua molécula de RNA. É o RNA do HIV. E a transcriptase reversa entra aqui no glóbulo branco. E essa enzima chamada transcriptase reversa catalisa a produção do quê? DNA. Então, o vírus tinha o quê? RNA, e agora o vírus produziu o quê? DNA, com a participação da enzima transcriptase reversa. Uma das atuações do coquetel é bloquear essa enzima. Se essa enzima for bloqueada, não haverá produção do DNA do HIV a partir do RNA. E assim o ciclo é interrompido. Veja, foi feita uma cadeia do DNA. Em seguida, a transcriptase reversa, ela catalisa a síntese da cadeia complementar. Você sabe que o DNA tem cadeia dupla, né? Agora, o DNA que foi produzido do HIV, ele entra no núcleo da célula e vai fazer parte do quê? Vai fazer parte do DNA da célula. Então, isso aqui seria o DNA do vírus,
que vai fazer parte do DNA da célula. E fica lá um tempo. Quem trabalhou aqui foi uma enzima chamada integrase, que estava aqui dentro do vírus. Então, a integrase, ela integra o DNA que foi feito ao DNA humano. Depois de algum tempo, essa mensagem do DNA viral, então o DNA é esse aqui, ele veio para cá, e agora a mensagem do DNA é utilizada para a produção de quê? RNA mensageiro do HIV. Muito bem. Se você encontra RNA mensageiro do HIV dentro da célula, o que pode acontecer? Ele sai do núcleo, vai até os ribossomos e ocorre a síntese de quê? De proteínas. Então o RNA vai encontrar os ribossomos e vai comandar o que? A síntese de proteínas e vírus. Essa proteína é uma proteína muito grande. Proteína do HIV. Uma terceira enzima, que é uma protease que estava aqui dentro do vírus, que entrou, vai cortar essa grande proteína nos tamanhos corretos. Então, o coquetel pode bloquear a transcriptase reversa, a integrase e também a enzima protease, que veio aqui, olha, quebrando essa gigante molécula de proteína em proteínas menores. E essas proteínas menores vão fazer parte do quê? Do futuro vírus, o vírus filho. E na montagem do vírus filho, essas proteínas são colocadas. Por exemplo, essa daqui pode muito bem ser o quê? A GP120, que está aqui. Essa outra aqui pode ser o quê? Uma nova enzima transcriptase reversa. Olha ela aqui, veio para cá. Essa aqui, uma outra protease, vem para cá. Portanto, todas as proteínas que estão dentro do HIV que está nascendo foram feitos dentro da célula humana. Então, este vírus entrou trazendo proteínas, enzimas, mas elas foram feitas na célula de onde esse vírus saiu. Agora, esse novo vírus tem aqui, ó, transcriptase reversa, GP120, integrase, RNA, que foram feitos dentro do glóbulo branco, dentro do linfócito.